E aí, gente, é Nem Science aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema diferente que eu tive preparando por alguns meses, é, que é sobre geologia planetária, né? A gente vai falar uma série de vídeos sobre esse tema, falando sobre vários assuntos relacionados. E o que fez meu interesse, na verdade, nesse tópico foi, na verdade, geologia normal. E aí, dentro desse tema, eu descobri que existia mais do que a própria Terra, né? De estudar as propriedades da Terra, mas também teria outras formas mais interessantes, né? Porque ficar só na Terra é muito chato, né? De estudar a geologia de outros corpos celestes, né? É isso que a gente vai ver uma introdução apenas aqui e posteriormente vídeos em temas específicos, né? Então vamos lá. Então, no geral, a gente primeiro vai dar um resumo de como a geologia da Terra funciona, alguns aspectos relacionados a permitir a vida na Terra de uma forma bem simples. Então, nesse caso, por exemplo, você pode ver aí uma imagem, um aspecto como se fosse um vulcão dentro d'água, mais ou menos assim. Aqui um vulcão na paisagem, vegetação ao redor, né? Todas essas são propriedades que a Terra particularmente tem, mas outros planetas como exoplanetas não têm. A gente vai descobrir por quê e quais são os efeitos que produzem as características que a gente vê em cada planeta, né? Com relação à Terra, alguns tópicos são importantes a gente falar. Por exemplo, que é as placas tectônicas, né? E a descoberta dessas placas, na verdade, foi relacionada a entender eventos sísmicos, terremotos e tal, e também vulcões. A localização de vulcões estão essas duas coisas. Pegando os dados no mundo todo, você consegue ver as áreas que tem esses tipos de eventos naturais. Então você pode ver que essas linhas, que onde estão os vulcões, onde estão a maioria das montanhas grandes e onde acontecem a maioria dos terremotos, eles fazem um formato que lembra uma placa, de certa forma, nas partes que não tem esse tipo de coisa. Acho que tinha outra imagem, acho que posteriormente vai ter outra imagem sobre isso. E uma coisa básica que você aprende na escola, né? Então a gente tem a crosta da Terra, que é a parte que a gente fica, né? Em cima. A gente tem o manto e as suas camadas até o núcleo interno. E mais em cima, né? Após a crosta, a gente tem troposfera, estratosfera, mesosfera. Todos esses são componentes relacionados às camadas relacionadas à Terra. Tem essa questão também do reflexo, a reflexão dos componentes que a gente tem na crosta, né? Que nesse caso a gente está mostrando neve, vegetação, o solo, água, e cada um reflete de uma forma diferente a luz. E isso impacta no brilho do planeta em si também, em certos aspectos, né? Então dá pra ver que a neve é o que mais reflete, depois a vegetação e posteriormente o resto, né? Isso vai ser importante mais pra frente. Então isso de certa forma impacta o brilho do planeta até certo ponto. Então esses são os elementos mais comuns na Terra em si. Então a maioria é oxigênio, nitrogênio, argon, xenon, neon, vai ver que tem uma porcentagem de hidrogênio bem pequena, né? Krypton, dióxido de carbono, entre outros, né? Mas esses são os mais comuns. Mas no geral, a gente vai ver que exoplanetas é mais hidrogênio. Então a gente vai ver esse aspecto também. O efeito estufa, que é uma coisa também que todo tipo de planeta tem, dependendo da sua composição, é basicamente a radiação solar vem, bate na Terra, é refletida e parte desse efeito vai fazer a Terra
tem uma termodinâmica relacionada à sua estrutura, né? Então, em alguns casos isso pode ser prejudicial ao planeta, mas no caso da Terra não, no sentido natural, né? Então é uma forma de regular aí a, a temperatura do planeta, só que em alguns planetas diferentes esse efeito pode causar é, climas e eventos catastróficos, como a gente vem vendo em outros. Então, no geral, é, essas placas que estão ao redor aí que estão na Terra, assim, que formam a sua estrutura, elas são puxadas pela gravidade e fazem a Terra ser curva e de certa forma esférica. E todos os tipos de planetas, exoplanetas também vão ter uma estrutura desse tipo, embora talvez a gente tenha que entender melhor a geologia dele para entender como as placas deles se comportam. Então, algumas das formas de você entender exoplanetas, né, é usar espectroscopia, né, que é você analisar o espectro de luz para você identificar elementos que fazem parte da composição desse planeta, né? Então, nesse caso, a gente vê a função de onda em Hertz do espectro visível, né? Embaixo a função de onda, desde a infravermelho até ultravioleta, né? Então, por exemplo, até para quem já jogou Homem-Aranha do PlayStation 4 conhece isso. O espectro acima é o do hidrogênio. Então, se um planeta está emitindo muito hidrogênio, você consegue analisar isso pelo espectro dele, com telescópios específicos e tal. E esse espectro aqui, ele é bem assim, tem uma capacidade bem grande. Esse é o espectro do hidrogênio em si. Embaixo você tem a relação aqui em cima tá mais fácil de ver, embaixo na forma mais normal, né? Então, através disso você consegue saber que elemento que é. Então, cada elemento tem o seu espectro específico. Então, dá pra ver ali do hidrogênio, hélio, do oxigênio ali, neon, ferro e assim sucessivamente, né? Então, isso aqui é importante porque pra gente conhecer a composição de um planeta que está bilhões de anos-luz de distância, a gente tem que observar eles dessa forma, né? Analisar a composição dele através de espectroscopia. Então é uma questão bem importante para o estudo da composição de um planeta, né? Tem a questão também de observar nuvens de gás, né? O espectro delas. Então você faz usando a mesma técnica, né? E você tenta, tipo, às vezes pode ter coisas que podem atrapalhar. A nuvem de gás é muito espessa, né? Mas talvez ela atrapalhe, de repente você vê coisas atrás dela, ou pode ser meio confuso, mas no fim você também consegue analisar os elementos que contém dentro dela, através dessa mesma forma, né? Aqui analisando a composição de planeta, né, com a transmissão desse espectro. Então, um exemplo de um planeta que seria da mesma parecido com a Terra, né, que a gente vai ver posteriormente, né? Tem as super terras, que são super planetas parecidos, não são parecidos de certa forma, mas são termos que a gente vai ver depois, né? Super terras, por exemplo, ou planetas que parecem com Júpiter, por exemplo. Enfim, que eles são grandes, mas com uma aparência assim da Terra em certo sentido. Então, ali está mostrando distribuição de água, dióxido de carbono, metano, enfim. É importante para a gente tentar entender a composição, que é uma das coisas mais importantes para a gente saber se é possível ou não abrigar vida nesse tipo de planeta, né? Outra coisa importante nesse tipo de análise é o efeito Doppler, né? Que é basicamente quando por exemplo, uma estrela ela está se afastando de nós, ela vai emitir uma coisa chamada redshift, que vai ser, quando estiver indo para longe de nós, girando para longe de nós, ela vai parecer meio vermelha, e quando estiver indo próxima de nós vai ser azul. Foi através desse tipo de técnica que George Lemaitre
percebeu, né, que o universo está expandindo, e aí deu a teoria do Big Bang, né, com aplicações disso, que ele está expandindo por causa que a maioria das constelações e objetos celestiais tem esse efeito de redshift em geral. Mas no geral, para identificar exoplanetas, né, isso é bem importante para a gente tentar entender a órbita desse planeta, entender através dessa técnica, né, de você saber se ele está distanciando ou não de nós, e entender a órbita dele melhor, tentar prever ela posteriormente. Tem também essa questão de composição de exoplanetas, né, usando também espectroscopias. Aí tá, por exemplo, ali embaixo tá mostrando ali alguns termos que a gente vai ver depois, que é super Earths, né, super Terras, Netunos e Júpiter, né. Muitos desses exoplanetas, né. Lembrando que exoplaneta, a definição é um planeta que orbita uma estrela, que não seja a Terra. E foi achado um número bem gigante ao longo dos anos, né, a gente vai ver isso posteriormente. E ali tem a Terra, por exemplo, planetas que têm uma estrutura mais sólida, ou planetas que parecem cheios de água, né, como Netuno da vida. Planetas que são compostos mais de gás. Planetas que é o meio termo, né, ali escrito mini Netunos. E super gigantes, né, planetas extremamente massivos que tem com uma gravidade sendo maior, obviamente o gás ele fica atrapado, e aí você obviamente vai ter os gigantes de gás no estilo Júpiter da vida. Então, quanto mais massa, normalmente vai ter mais gás, né? Isso obviamente inibe um pouco a possibilidade de vida, embora a gente vai falar sobre essa questão em astrobiologia, né, que alguns organismos sobrevivem em lugares bem áridos e difíceis, né, ao redor de vulcões, ao redor de áreas extremamente inóspitas, e a gente vai ver isso posteriormente, né. Mas no geral são planetas que o seu core pode ser muito de gelo, né, que parte do seu núcleo, né, não core, né, do seu núcleo vai ser gelo, né, não do núcleo mais denso, mas o exterior, né, que está em azul, que é um manto no caso, de gelo, como Netuno, por exemplo, e aqueles com mais gás, então, e aqueles meio termo também, enfim. Mas como que se detecta isso? Se detecta através de espectroscopia, principalmente, né? E obviamente se vê um planeta que é maior, né, que a massa dele é maior, obviamente você vai associar com um de gás, né? Então esse artigo aqui é bem importante, da Katharina Lodders. Tem uma parte mais ou menos final que ela fala sobre a composição geral de exoplanetas, a média, não é algo tipo extremamente exato, é a média, tipo dos milhares de exoplanetas já encontrados, né, planetas que orbitam uma estrela, qual é a química deles, né, a composição deles. E no geral, a maioria compõe muito de hidrogênio, né, frações pequenas de água, em alguns casos, oxigênio, carbono, nitrogênio, magnésio, silício, ferro, enfim, alumínio, e assim sucessivamente, lembrando que tá de cima para baixo, né? Então o maior são hidrogênio, oxigênio, carbono e nitrogênio. E aí posteriormente outros elementos também são menores, né? Então o importante é que esses são os principais que devem ser considerados, né? Como a composição desses planetas, né? Então a maioria tem bastante gás, né? Diferente da Terra. Tem também a gente vai discutir também técnicas de você analisar tanto a massa quanto a órbita desses planetas. Nesse caso usando RV ou Radio Velocity, que você tenta observar, usando o efeito Doppler que a gente explicou anteriormente, a órbita desse planeta, né? Então o tanto que ele vai para longe de nós ou perto de nós. Nesse caso dá pra ver. Eu sei que não é uma simulação, mas você conseguiria ver enquanto a órbita vai orbitando
a estrela. O planeta indo pra cima e pra baixo na mudança em velocidade dele ao longo do rádio da circunferência desse planeta. Lembrando que o planeta também empurra a estrela também. É, então ele meio que um empurra o outro, né? Esse efeito assim. Então era isso. No próximo vídeo eu vou continuar falando sobre outras técnicas para detectar exoplanetas. Então até o próximo vídeo.